O que é uma pregação bíblica de verdade? Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Você sabia que nem toda mensagem que utiliza a Bíblia pode ser chamada de pregação bíblica? É possível citar vários versículos, contar histórias emocionantes e até falar coisas verdadeiras, mas ainda assim não anunciar aquilo que o texto bíblico realmente ensina. Pregação bíblica de verdade acontece quando a mensagem da Escritura se torna a mensagem do pregador. O pregador não utiliza o texto apenas como ponto de partida para falar sobre suas próprias ideias. Ele procura compreender o que Deus revelou naquele texto e então apresenta essa verdade com clareza, fidelidade e aplicação. Paulo escreveu a Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. A ordem não foi para que Timóteo pregasse suas experiências, opiniões ou preferências pessoais. Ele deveria pregar a palavra. Isso significa que o pregador não é o dono da mensagem, ele é um mensageiro. Sua responsabilidade não é criar uma nova verdade, mas transmitir fielmente aquilo que Deus já revelou nas Escrituras. No livro de Neemias, encontramos um exemplo muito interessante. Esdras e os levitas liam o livro da lei, explicavam o seu sentido e faziam com que o povo entendesse aquilo que estava sendo lido. Em outras palavras, eles apresentavam o texto, explicavam o texto e ajudavam o povo a compreender como aquela palavra deveria ser recebida. Essa continua sendo a essência da pregação bíblica. Uma pregação fiel começa com uma pergunta: o que esse texto realmente está dizendo? Somente depois o pregador deve perguntar como essa verdade se aplica à vida das pessoas hoje. Quando essa ordem é invertida, surge um grande problema. O pregador começa com aquilo que deseja falar e depois procura alguns versículos para apoiar sua ideia. Nesse caso, a Bíblia deixa de governar a mensagem e passa a ser utilizada apenas para confirmar a opinião do pregador. A verdadeira pregação bíblica respeita o contexto. Um versículo não pode ser arrancado do capítulo, do livro e da história da redenção para dizer algo que seu autor nunca pretendeu ensinar. Por exemplo, Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo muitas vezes é utilizado como se Paulo estivesse prometendo que o cristão pode conquistar qualquer coisa que desejar. Mas no contexto, Paulo está falando sobre aprender a viver contente tanto na abundância quanto na necessidade. A força recebida de Cristo capacitava Paulo a permanecer fiel em qualquer situação. Perceba como o contexto protege a mensagem de interpretações equivocadas. Interpretações que estão cheias por aí. Mas uma pregação bíblica não deve ser apenas correta, ela também precisa alcançar o coração. O pregador não está apenas transmitindo informações religiosas, ele está anunciando a palavra viva de Deus a pessoas que precisam ser confrontadas, consoladas, instruídas e transformadas pela palavra. Por isso, uma boa pregação deve possuir explicação e aplicação. A explicação mostra o que o texto realmente significa, a aplicação mostra o que devemos crer, abandonar, obedecer ou esperar a partir dessa verdade explicada e aplicada. Também precisamos lembrar que toda a Escritura aponta
para a grande obra de Deus realizada em Jesus Cristo. Isso não significa colocar o nome de Jesus de maneira artificial em todos os versículos. Significa compreender cada passagem dentro da história da redenção, mostrando como a Bíblia revela o pecado humano, a graça divina e a necessidade de um Salvador. O pregador bíblico também depende do Espírito Santo. Estudar, interpretar e organizar o sermão é indispensável, mas nenhuma técnica pode substituir a ação do Espírito. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras ilumina nossa mente para compreendê-las e aplica essa verdade ao coração dos ouvintes. Por isso, preparação e dependência espiritual não são inimigas. O pregador deve estudar como se tudo dependesse de uma interpretação responsável e orar, reconhecendo que somente Deus pode produzir verdadeira transformação. Pregação bíblica de verdade não é aquela em que o pregador aparece mais do que Cristo. Não é aquela que apenas provoca aplausos, risadas ou emoções. É aquela em que a palavra é explicada com fidelidade, Cristo é anunciado com clareza e as pessoas são chamadas a responder a Deus com fé, arrependimento e obediência. O objetivo do pregador não deve ser fazer com que as pessoas saiam dizendo que grande pregador. O verdadeiro objetivo é que elas saiam dizendo que grande Deus, que palavra poderosa, como preciso viver à luz dessa verdade. Essa é a essência da pregação bíblica. Abrir a palavra, explicar seu significado, aplicar sua verdade e conduzir as pessoas a Cristo para a glória de Deus. Isso é pregação bíblica, pregação expositiva. Isso é anunciar as boas novas. Isso é falar do Evangelho, pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente. Se você tem gostado do meu conteúdo, deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo, comente, deixe o seu comentário e que nós possamos crescer juntos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.